No caso aí, eu acho que não cabe falar de guerra, não. E o Gustavo Costas, vamos combinar que... E o jogo de hoje, Cacá, é um jogo de altíssimo risco, cara. Não importa o resultado que der, imagina, hipoteticamente, o Flamengo passa e é classificado. E tem essa inflamação da torcida, tudo. Como que o pessoal do Flamengo sai do campo, cara? É complicado. E se vai ao contrário também. Os caras ficam eufóricos que ganharam. Então, é um jogo... Se eu fosse o chefe da polícia lá de Buenos Aires hoje, agora ia estar com os pelos em punta, como eles falam em espanhol, né? Ainda bem que não foi ao contrário, né? Da decisão acontecendo no Maracanã hoje, em detrimento de tudo que está acontecendo lá. Apesar de ter um jogo do Fluminense, eu não sei como é que a polícia vai resolver a questão da segurança. E o Flamengo, aí dentro de campo, tem um problema. Aliás, um problemaço. Flamengo que perdeu seu principal atacante. E eu chamei isso de fator Pedro. Vamos colocar na tela alguns números em relação ao Pedro. Ele em campo, na coluna da esquerda, e ele fora de campo, na coluna da direita, quando ele não jogou. Dentro de campo foram 37 jogos, 23 como titular, 27 o Flamengo sem o Pedro. Com ele em campo, 24 vitórias, 8 empates, 5 derrotas. Sem ele, o Flamengo teve 17 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Com ele, o Flamengo teve aproveitamento de 72% contra 69% sem ele. Gols marcados por jogo, com ele 1,8, 1,7 o Flamengo sem ele. Toques na grande área por jogo, 26,1 com o Pedro, 25 cravados ali sem ele. Parece meio relativo, parece meio equilibrado esses números, né? Finalizações para marcar gol, com ele 7,8, sem ele cresce 8,7. E aí, Berna? Então eu estou quase que chegando pelos números à conclusão que o Pedro é desnecessário. O Pedro, Cacá, ele tem uma temporada ímpar, né? Porque é uma temporada irregular do Pedro. Ele estava dando migué. O Felipe Luiz foi textual quando falou isso na entrevista coletiva depois do jogo contra o São Paulo. E me parece que aquele chacoalhão surtiu efeito, o Pedro passou a melhorar e teve, para mim, a atuação dele no ano no jogo contra o Palmeiras. O Felipe Luiz definiu essa atuação como sublime, inclusive. Agora, se fosse possível escolher, eu sei que isso não faz parte do futebol, né? Não é uma coisa tão objetiva assim o futebol. Mas entre ter o Pedro no Maracanã e fora de casa, eu preferiria ter tido o Pedro no Maracanã, como aconteceu. Pela forma como o Racing vai jogar, imagino eu, hoje no El Cilindro. Porque o Pedro é um centroavante, Cacá, que ele se dá bem com defesas mais fechadas. É um centroavante forte, é um centroavante de área, tem muita técnica, né? Mas é um centroavante rompedor de linhas mais estreitas, né? O Bruno Henrique não é esse cara, o Plata tampouco. Então, se fosse para ter Bruno Henrique ou Plata desde o início no jogo do Maracanã, por exemplo, com uma defesa muito fechada e competente, o Flamengo teria mais problemas. Então, eu acho que no jogo de hoje, é claro que o Pedro faz falta, gente. Não estou falando que não faça falta. Mas no jogo de hoje, ter um centroavante que seja rápido na transição, defesa-ataque, interessa. Interessa ao Flamengo. Esse cara seria o Bruno Henrique hoje. É que a fase dele é horrorosa. Mas seria jogo para o Bruno Henrique ser esse cara. Nós vamos falar bastante sobre o jogo do Flamengo depois. Nesse meio tempo a gente vai falar um pouco de Palmeiras, um pouco do Fluminense, que joga contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Mas especificamente sobre o fator Pedro, Léo. Engraçado, né? O Berna sempre usa uma frase que não é nem dele, nem do nosso colega lá sobre os números. Lúcio de Castro. Do Lúcio de Castro, se torturar os números, eles falam qualquer coisa. Pelos números aí do Sofistor, você vai chegar à conclusão que o Pedro é desnecessário. Você precisa interpretá-lo sempre que você vai olhar para o número, né? Acho que ele é um cara importantíssimo, bem fisicamente, acho que ele é titular do Flamengo. Não sei se indiscutível, porque o Felipe Luiz roda bastante,
mas ele tem características boas que agregam e nem todos os atletas que o Filipe Luís tem à disposição têm as mesmas características do Pedro. Acho que ele é o único, inclusive, no elenco do Flamengo. O que o Pedro faz bem? É um bom pivô, sabe jogar de costas, sai para proteger a bola, é um cara, apesar de muito alto, ele é um cara habilidoso, tem bom trato com a bola, é um exímio finalizador. Então, tudo isso agrega para a equipe do Flamengo. Para o jogo de hoje, eu estou com o Berna. Eu acho que o Plata pode ser uma alternativa bem interessante para sair da área e executar um movimento próximo do Pedro. Ele não tem o mesmo corpo do Pedro para sustentar a pressão adversária, mas é um ótimo jogador. Acho que o Plata até pouco valorizado pelo que ele desempenha ao longo de 2025, principalmente pelo Flamengo. Ele te dá um escape de mais velocidade. Acho que essa pode ser uma arma que o Flamengo pode usar hoje. Jogar em velocidade nas costas da marcação do Racing. O Racing está em desvantagem no confronto, vai precisar sair mais para jogar e na transição defensiva o time chefiado pelo Gustavo Costas é bem aquém do esperado, digamos assim. Então, acho que o Plata pode ser uma alternativa bem interessante para compensar hoje a ausência do Pedro, que fará falta se ficar muito tempo de fora. Jamélio, você na sua condição de atacante, posição que você ocupou muito bem, com muita dignidade, muita categoria, muita qualidade, como é que você analisa, de repente, o Pedro, que é um centroavante diferente, né? Ele não é um poste, não é um cara durão, ele é um cara muito habilidoso, inclusive. E o quanto de falta para você ele vai fazer? Eu acho que ele faz muita falta, Kaká, não só no Flamengo. Eu acho que se ele bem tiver legal, ele é titular da seleção brasileira. Ou uma opção de ser um titular da seleção brasileira. Porque, como eles falaram, cara, é um cara que é grande, sabe proteger a bola, é um cara forte, é um cara que domina bem a bola. Faz gol de cabeça, faz gol com a perna esquerda, faz gol de fora, faz gol de dentro. Ele faz falta em qualquer time. Mas o jogo de hoje, o que a gente imagina? Um Racing pra cima do Flamengo, pressionando desde o começo. E o Flamengo, por momentos, tentando segurar a bola, ter a posse de bola, controlar essa ânsia, esse afã do time do Racing de querer fazer o gol, de querer pressionar, e daí você faz de dois jeitos. Ou você toca a bola e faz os caras correrem, deixa eles lá, ou você faz a transição rápida, o contra-ataque rápido. Então eu acho que o Pedro, nesse ponto, se tivesse que segurar a bola e tocar e proteger a bola para a defesa sair, para o meio de campo chegar, sim. Agora, de velocidade não, né? Não dá para você meter a bola nas costas do zagueiro para o Pedro apostar a corrida com os laterais, com os zagueiros. Ele não tem essa velocidade. Contra o Estudiantes, por exemplo, que é um jogo que pode ter um roteiro parecido, não exatamente igual, mas parecido com o de hoje, o Pedro foi mal. Foi mal, Não foi bem. Então, de repente, acho que talvez se o Filipe Luís pudesse voltar no tempo, talvez ele não tivesse escalado o Pedro como titular contra o Estudiantes. Então, acho que hoje ele tem uma alternativa que pode ser boa, pode ser o Plata. O Bruno Henrique, de repente, no segundo tempo, é um jogo, como o Berna citou, que o Flamengo pode ter espaço, dependendo do andamento da partida. Se o Flamengo conseguir sustentar essa vantagem que tem durante boa parte da segunda etapa, cada vez mais o Racing vai ter que se lançar e aí vai sobrar mais espaço atrás da última linha. E o Bruno Henrique é um atacador, um exímio atacador de espaço. A fase não é boa, mas ele tem qualidade para isso. Então, acho que o elenco do Flamengo é farto. Você não tem um jogador com as mesmas características do Pedro, mas você pode compensar de outras formas. E o Bruno Henrique é aquele cara que eu gosto muito, né, cara? Que ele tem uma chance, ele faz um gol. Aquela jogada dele, típica da esquerda, que ele corta para dentro e bate de direita, no jogo de hoje pode acontecer várias vezes. Porque ele vai ficar, se ele jogar, né, lógico, ou quem jogar ali, vai ficar muitas vezes no mano a mano. Eles vão ter esse duelo 1 contra 1. Então, é diferente de você jogar contra uma defesa postada, 2 linhas de 4, todo mundo juntinho ali, você não tem espaço. Não funciona como não funciona. Não funciona no jogo contra o Fortaleza. É uma coisa muito parecida com o Vitor Roque, cara. O Vitor Roque tinha essa dificuldade no começo no Palmeiras, porque... Jogador de transição. É jogador de velocidade e transição. Ele foi muito bem no Atlético Paranaense por causa disso. Ele tinha espaço para correr. E agora ele conseguiu no Palmeiras, né? Já estou misturando as bolas aí. Mas ele conseguiu com o Flávio Lopes fazer isso daí e buscar o espaço. Então, o bom que eu vejo é que o Flamengo tem repertório, cara. O Filipe Luís tem repertório para mudar o jogo durante o decorrer do jogo. Mas aí tem que mudar várias peças para suprir a falta de um jogador que é desequilibrante, que é o Pedro. É dele que nós estamos falando. O Pedro, se eu não me engano, e o Berna pode me apoiar nessa ideia ou desmentir, o Pedro é filho de Xerém? É. Filho de Xerém. Revelado pelo Fluminense. O Fred jogou no Fluminense. Quem é melhor, Fred ou Pedro? Fred nos bons momentos, hein? A gente tem que voltar no tempo para ver o que o levou, inclusive, a seleção na Copa de 2014.
que todo mundo reclamava dizendo que ele era um poste. A bola não chegava nele nunca, mas diziam que ele era um poste que ficava plantado na área. Tem semelhança entre o jogo do Fred e do Pedro? Não, Pedro, o Fred era um centroavante de área também, mas tinha mobilidade, né? O Fred, um ano antes da Copa das Confederações, contra a Espanha na final, no Maracanã, para mim ele foi o melhor jogador em campo. É que a Copa dele foi muito ruim, que o time do Brasil era um horror, né? Mas no auge eu acho o Pedro mais jogador do que o Fred. No auge. Pegar o auge de cada um, eu acho o Pedro. Eu acho o Pedro mais habilidoso. O Pedro tem mais recurso técnico. O Pedro é capaz de dar um drible, o Pedro é capaz de uma bola enfiada em profundidade. Acho que esses recursos o Fred não tinha, mas acho que dentro da área ali para fazer o gol, o Fred era mortal. E acho que nesse aspecto ele era melhor. Eu faço essa comparação, e aí eu volto para o nosso especialista que está aqui do meu lado direito. Pode mandar, manda a bola aí. Eu vejo alguma semelhança. Talvez o Pedro seja mesmo um pouco mais habilidoso, né? Mas no auge do Fred, era um jogador, um centroavante roots, daqueles centroavantões que a gente tinha antigamente. E o Pedro personifica isso também. Eu acho que se ele estivesse bem, semana que vem seria chamado pelo Ancelotti para fazer um teste na concepção do Ancelotti na seleção. Eu acho que ele iria. Eu acho também, mas eu acho que, apesar deles terem essa característica, mais de centroavantão, o Fred era mais atacante de área, mais finalizador, mais matador, né? Apesar que ele tinha muita qualidade, né? Muita qualidade. Eu acho que o Fred foi... Os dois no auge, eu acho que o Fred foi mais jogador. O Fred teve temporadas na França sensacionais, cara. Ele jogou bem. Mas no Fluminense ele jogou muito bem, né? O cara, o Fluminense é assim, o cara. pra muita gente boa, ele é o maior centroavante da história do Fluminense. Que é um clube Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, né? E eu gostava do Fred, cara. É que deu a Copa, que daí você falou pote, mas não era pote, era cone. Falaram que o Fred era o cone que tava ali, que o cone fazia o gol, bicho. Aí que não, né, Kaká? Mas o time era muito mal treinado. Não, eu tô relembrando o que se dizia na época. Essa crítica não é minha. Não, lógico, mas vale contextualizar, né? Aquele time, ele fez um gol naquela Copa contra o pior time da Copa do Mundo, que era Camarões. Literalmente foi o pior time, foi o 32º colocado. E a bola não chegava. O Fred, o Hulk também fez uma Copa ruim. Ninguém fez uma Copa boa. Verdade. Na seleção brasileira. Ninguém. Talvez o Thiago Silva.